Olá, seja bem-vindo à nossa semana especial UFJF. O Logos Concursos vai disponibilizar aulas totalmente gratuitas para você de segunda a sexta, sempre às 19 horas, de 8 a 12 de julho de 2019. Essa é a nossa contribuição para fortalecer sua preparação para o concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora. A nossa equipe de professores vai explorar o conteúdo programático de uma maneira muito objetiva e focada no estilo da banca Cefet Minas. Aproveite a oportunidade e assista quantas vezes quiser. As aulas ficarão totalmente disponíveis e gratuitas aqui no canal do Logos Concursos. Além de todo o conteúdo gratuito que o Logos Concursos está trazendo para você, ainda teremos uma semana inteira de descontos. O nosso curso online abrange todos os tópicos do edital para que você se prepare da melhor maneira com a nossa equipe de professores. De hoje até o dia 12 de julho, você terá um super desconto de 30% na compra do nosso curso online. Para adquirir, basta acessar o nosso site logosconcursos.com.br e lá na área do aluno, após se cadastrar, insira o código UFJF Online 01 no espaço cupom de desconto e pronto, basta finalizar a compra e começar a se preparar com o curso que está mudando vidas há 22 anos. Vamos começar a nossa semana especial UFJF com a aula de Administração Geral e Administração Pública com as professoras Renata e Tatiana. Bons estudos! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana e eu tô aqui hoje para mostrar para você o que veio no conteúdo programático da UFJF. Ele saiu agora há poucos dias, né? E a gente vai fazer um aulão aqui com os conteúdos específicos do concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora. Observa aí os tópicos que caíram, que vão cair na prova, né? São 10 tópicos de conhecimentos específicos. O primeiro deles vai falar sobre a profissão de assistente administrativo. Depois a gente já vem com a administração geral, a administração pública também entra, organização, sistemas e métodos, rotinas administrativas, a parte de contabilidade, finanças e orçamento público, uma parte relativamente grande de planejamento estratégico, gestão de pessoas e comportamento organizacional e o último tópico, comunicação escrita. O edital de conhecimentos específicos ele veio um pouco maior, mas não é nada que você precise se desesperar, tá? É um conteúdo tranquilo de se estudar, visto que a gente ainda tem tempo. Então, se você está começando agora, não se preocupa, ainda dá tempo de pegar todo o material para poder aprender até a data da prova, tá? Para o nosso aulão, eu separei 2 tópicos para que a gente possa mostrar para você aqui como que isso pode vir na prova, o que está incluso nessa parte do edital. A primeira parte que a gente vai conversar é um pouquinho do que é a administração. A administração ela é um processo. Esse processo ele envolve diversas atividades que são executadas por pessoas. Toda a organização vai estar envolvida para que a empresa consiga projetar alguma coisa melhor para o mercado, para que ela consiga conquistar os clientes. Então, essas pessoas que estão dentro da organização são responsáveis por isso. Todas as pessoas que estão dentro da empresa, elas têm que estar focadas no mesmo objetivo para que os objetivos da organização sejam alcançados. Tipicamente, a gente pode dizer que o processo administrativo ele é composto por 4 funções. O primeiro é o planejamento, logo depois a organização, a direção e o controle. Então, uma dica boa para você guardar essas 4 palavrinhas para a sua prova é o pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. São as 4 funções do administrador. São os 4 processos que estão inclusos aí dentro da administração. Tudo bem? Qual que é o perfil do assistente administrativo, que é a função que você vai exercer depois que você toma posse? Ele é o profissional que vai auxiliar e coordenar as atividades administrativas. Por isso que tem administração geral e pública no seu concurso.
Se você vai auxiliar e coordenar atividades administrativas, você tem que entender o que é administração, o que está incluso dentro dessa função. Tudo bem? Então, juntamente com outras áreas, o assistente administrativo, ele vai auxiliar no funcionamento da empresa como um todo. Beleza? O assistente administrativo, ele pode atuar em várias áreas dentro da empresa, né? Dentro da universidade, então, você vai poder ocupar vários segmentos. Você vai poder atuar no RH, financeiro, dentre vários outros que existem dentro da universidade, tá? O profissional, além disso, pode atuar em pequenos escritórios, de pequeno, médio e grande porte, em qualquer segmento do mercado. Então, você encontra assistente administrativo em qualquer segmento. Tudo bem? O que eu tenho que ter, Tatiana, para poder ser um bom assistente administrativo? É só passar no concurso? Vamos lá. Primeiro, você vai ter que ter muita atenção aos detalhes. O assistente administrativo, ele fica muito responsável pela gestão de alguns documentos, né? Então, ele tem que ter atenção aos detalhes, tem que ter capacidade de concentração. É um trabalho que exige que você consiga se concentrar, né? Capacidade de lidar com o público, principalmente dentro da universidade, você vai lidar com o público praticamente o tempo todo, tá? Tem que ser uma pessoa organizada, dinâmica, ter determinação, saber trabalhar sob pressão. Isso é uma coisa que é unânime em todas as profissões hoje em dia. Saber administrar bem o seu tempo, para que você consiga dar conta do seu trabalho. Saber lidar com números, não é à toa que tem raciocínio lógico no seu edital, né? E saber se comunicar de forma clara e direta. Lembra que vai cair português e dentro do conhecimento específico ainda cai comunicação? Você também tem que saber se comunicar de forma clara. Tudo bem? Que mais? Acabou? Tem que ter boa memória, tem que ter bom humor, paciência, tem que ser uma pessoa confiável, responsável e proativa. Aqui eu tô colocando para você basicamente coisas que em toda profissão você tem que ter, tá? Mas isso tá incluso então no perfil de um assistente administrativo, seja ele para qualquer órgão for, tá? Vamos fazer um exercício para ver como que essa parte de profissão do assistente administrativo pode cair na sua prova? Olha só, uma prova de 2016. De acordo com as macro tendências da gestão de pessoas, a responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais do assistente administrativo nos sistemas de gestão, que tem a finalidade de monitorar as pessoas, passa a ser responsabilidade do próprio assistente administrativo. Então, aqui você já tem uma função que você vai ter que exercer. É sua responsabilidade a atualização dos seus dados cadastrais. Beleza? Uma questão super simples, mas que na hora do nervosismo pode complicar, tá? Beleza, Tatiana. Um ponto do edital a gente acabou de vencer. Ele é pequeno, né? Mas ele está ainda contido em outros pontos do edital. Lembre-se sempre que a administração ela é um processo, tá? Então você tem que ter uma ordem para estudar as coisas. Não começa a estudar os pontos todos perdidos, porque senão você não vai conseguir entender a administração como um todo. Principalmente se você nunca teve contato com a administração antes, tá? Tenha muita atenção então para começar do zero e aí ir construindo o processo administrativo na sua cabeça. Vai facilitar muito mais para que você consiga acertar as questões da prova, tá? Pensa sempre que a gente hoje está num mundo que é muito globalizado, um mundo onde a competitividade é muito grande, tanto entre as empresas quanto entre as pessoas, né? Não é à toa que nós temos aí muita gente procurando emprego, muita gente boa que não consegue uma colocação no mercado. A gente vive um momento complicado, né? E o fato de uma empresa conseguir se destacar no mercado, uma pessoa conseguir se destacar, vai depender muito da qualidade da administração dela. Então, se você pega e vai dar um passeio na rua, você consegue ver que tem muitas empresas fechadas, né? Isso pode ser que tenha acontecido por conta de uma má administração, uma qualidade de administração ruim, tá? Então, a gente tem que saber entender para poder conseguir melhorar o processo administrativo e fazer com que as empresas durem. Tudo bem? Mas o que é organização então, Tatiana? Você está falando aí administração, tem que ter qualidade e tal. O que é organização?
A palavra organização no sentido administrativo, ela quer dizer que a gente está lidando com um grupo de pessoas em busca de um bem comum, de um objetivo comum, que é conquistar aquele objetivo da empresa, tá bom? Só que a gente tem também aí algumas questões, por exemplo, ser organizado, né? São todos processos aí, são os significados, eles vão estar inclusos dentro do processo administrativo organização. Então lembre-se para sua prova que organização é um grupo sistemático de pessoas em busca de um objetivo comum. Dentro das empresas, a gente tem dois tipos de organização: a organização formal e a informal. Olha aí no seu material, a organização formal, ela inclui a faculdade, uma prefeitura, a própria Universidade Federal de Juiz de Fora, o curso Logos, tá? São organizações formais. As organizações informais, elas são grupos de amigos, aquela amizade que você tem, tá? Aquilo ali foi escolha sua. O grupo formal é aquela estrutura de departamentos que você está incluso nela. Isso é uma organização formal, tá? Então guarda que a gente tem duas. Pensa que toda empresa, então, toda organização é um grupo sistemático de pessoas em busca de um bem comum. Elas vão receber recursos, insumos para produção, pessoas, recursos de informação, espaço, tempo. Isso tudo vai ser transformado dentro da empresa, dentro dessa organização, para que a gente consiga cumprir os objetivos. Os objetivos podem ser aí produtos ou serviços que vão ser oferecidos para o mercado, tá? Produto é tudo que é tangível. Eu vou comprar essa caneta. Isso é um produto, eu consigo tocar. Serviço é a aula que você está tendo agora. O serviço você não consegue guardar ele, tá? Ele não é tocável, ele é intangível. Então, toda a organização, esse grupo de pessoas, recebe recursos que são transformados e são enviados para o mercado em forma de produtos ou serviços. E a empresa vai ganhar dinheiro com essa troca. Beleza? Uma organização, então, ela é esse sistema de trabalho que vai transformar recursos em produtos e serviços. Isso pode muito bem estar na sua prova. Isso é um significado de organização, é a parte básica de administração. Beleza? Toda organização tem que ter um propósito ou uma finalidade, né? Lembra que é todo mundo em busca de um objetivo comum? Então, se eu tenho todo mundo em busca de um objetivo comum, é porque a empresa ela tem uma finalidade, tá? Elas são compostas por pessoas. Nenhuma empresa existe sem pessoas. Você pode ter a sua empresa na sua casa, você sozinho. Tem pessoas, tá? E toda organização vai ter uma estrutura que vai delimitar aí o comportamento e as responsabilidades de cada um. Então, quando você for aprovado no concurso e tomar posse, você vai ficar sabendo qual vai ser a sua lotação, qual setor que você vai ficar, quais são as funções que você, como assistente administrativo, vai ter que fazer. Então, isso é a organização delimitando onde você está na estrutura e quais as suas responsabilidades para com a universidade. Beleza? O que é administração, então? Vimos o que é organização. O que é a administração? Quando a gente fala lá que nos conhecimentos específicos vai cair a administração. A administração, então, ela é um processo que vai consistir na coordenação do trabalho dessas pessoas que estão ali na organização e na alocação desses recursos organizacionais, que a gente acabou de ver, de forma eficiente e eficaz. Temos aqui 4 conceitos para serem discutidos. Olha só, processo. A administração, ela é um processo. O que é isso? Ela é um fluxo de atividades. A administração, ela se constitui por um fluxo de atividades ou funções que estão interligadas. Então, é um ciclo contínuo. Ele não vai parar, tá? A administração, ela precisa ser coordenada. Então, ela utiliza essa coordenação para que as partes consigam fazer um trabalho em união. Imagina se cada setor fizer o que quiser, não vai ser um processo, né? Então, isso tudo tem que virar uma coisa só,
tá? E isso vai acontecer por meio da união aí das pessoas que estão ali, os gestores que vão direcionar o que essas pessoas devem fazer, tá? Pensa então que a organização ela tem que funcionar como um todo, né? Eu não posso ter partes soltas. E eu disse também para você que ela tem que utilizar os recursos organizacionais de forma eficiente e eficaz. Muito cuidado com esses dois conceitos, tá? Eles são muito parecidos, muitas vezes a gente utiliza os dois sem saber o significado, achando que é a mesma coisa. Para administração, não são a mesma coisa. Quando eu falar para você que alguma coisa é eficiente, eu estou te falando que eu estou preocupada com os recursos utilizados, com o meio do processo, tá? Então, é a capacidade de realização de atividades minimizando a utilização dos recursos. Lembra do processo que eu acabei de falar? A gente pega todos os insumos, transforma para sair algo no final. Essa transformação ela tem que ser eficiente, tá no meio, né? Então a ideia é que eu consiga utilizar os meus recursos de modo econômico, tá? E a eficácia? A eficácia ela já se preocupa com os fins. Se eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, então eu estou preocupado se o meu produto e meu serviço, por exemplo, estão chegando legal lá, está chegando bonitinho para o meu cliente, né? Eu quero saber se está tudo certo. Então, eficácia vai ser a capacidade de realizar as atividades da organização para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Agora que você já aprendeu alguns conceitos relacionados à administração, vamos fazer uma questão aqui que foi de 2015. Olha só como que isso pode cair na sua prova. A eficiência de uma organização ou sistema depende de como seus recursos são utilizados. São significados de eficiência, exceto. Letra A. Realizar atividades ou tarefas da maneira certa. Letra B. Realizar tarefas de maneira econômica, empregando a menor quantidade possível de recursos. Letra C. Realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com melhor aproveitamento dos recursos. E letra D. Realizar as tarefas de modo sistemático e aleatório, repetindo sempre o que foi programado e obedecendo às ordens. A que está errada aqui é a letra D. Ela não faz sentido algum para quando a gente falar de eficiência. Beleza? Aprendeu então o que é eficiência, coordenação, eficácia, já sabe diferenciar. Mas Tatiana, você comentou lá atrás que a administração tem 4 funções. Antigamente eram 5, tá? Se você entrar mais profundamente nas teorias da administração, nas abordagens da administração geral, você vai ver que ela funciona como uma linha do tempo e antigamente a gente tinha 5 funções. Hoje em dia a gente tem 4. Que é planejar, organizar, dirigir e controlar, que é o pode ser, que eu comentei com você no início do nosso aulão, né? O que é, então, cada uma dessas coisas? Olha como que isso pode cair na sua prova. As funções administrativas são as próprias funções do administrador. Então, todas as 4 funções, elas pertencem ao administrador. Ele tem que saber planejar, organizar, dirigir e controlar. Elas englobam os chamados elementos da administração. O elemento da administração que cuida de verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas é a letra B, controle. O que você tem que saber então? Planejar é você traçar um caminho. Organizar é você olhar o caminho que você quer e deixar ele palpável, organizar para que você consiga cumprir. Dirigir é uma função do administrador relacionada à direção das pessoas que estão com ele e ao final você faz o controle, que é o que a questão está te cobrando. O controle é você olhar lá para o seu planejamento e para o que você tem agora e verificar, será que está tudo saindo como eu planejei ou não? Eu vou precisar corrigir algum desvio? Então, a questão aqui, a resposta é a letra B. Tudo bem? Matamos um ponto do edital aqui. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do tema de um outro ponto do edital, que é um pouquinho maior, que é o tema de planejamento estratégico, tá? No edital ele é o número 7, é o tópico número 7, e ele pede lá a questão de conceitos, princípios, os tipos de estratégia, metodologias e até diagnósticos, tá?
Então, essa matéria, você tem que assistir as aulas relativas a essa matéria depois que você já souber o básico de administração. Senão, você não consegue dar continuidade, você precisa de alguns conceitos. Eu trouxe aqui para o nosso aulão algumas pequenas definições para que você já comece a aprimorar o seu conhecimento dentro da estratégia. A estratégia é uma área enorme e o nosso edital focou dentro de planejamento estratégico. Vamos primeiro, então, a uma definição básica do que é planejar, né? Planejar é você conseguir organizar um conjunto de ações para que você consiga alcançar um objetivo definido. Então, o planejamento é você ver qual que é o seu objetivo e conseguir ver quais são os passos, quais são as ações para que você consiga alcançar o que você quer. Por exemplo, você agora pode pegar uma folha aí e fazer um planejamento para que você consiga estudar tudo até a data da prova e conseguir executar uma prova legal, né? Então, você está fazendo um planejamento. Quais são as ações que eu vou ter aqui diariamente, semanalmente, para que eu consiga vencer esse edital, tá? E o que é estratégia? A estratégia, ela é um conjunto de meios, um conjunto de recursos que uma organização vai utilizar para que ela consiga alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente junta esses dois conceitos, a gente percebe que planejamento estratégico nada mais é do que você conseguir ver quais são as ações que você precisa para que você consiga alcançar o objetivo da empresa, tá? Por que eu devo me planejar, Tatiana? Por que você está falando para eu pegar uma folha e ver quanto tempo que eu vou gastar aí para estudar todo o edital? Porque eu preciso me preparar para o inevitável. Existem coisas que a gente não controla, né? Coisas que vêm do ambiente externo, que a gente não tem controle. A partir do momento que está tudo planejado, você consegue verificar ali os desvios e consegue cumprir com o planejado, tá? Então, você também pode considerar aí, por que planejar? Porque você deve controlar, tentar eliminar aí as possíveis influências do mercado, as influências externas. Eu vou estar blindado. Se eu estiver planejando, se eu estiver com tudo certinho, eu consigo me blindar muitas vezes das ações que o mercado vai impor para a minha empresa, tá? Ademais, eu vou minimizar a necessidade de revisão. Se eu tiver feito um planejamento certinho, legal, eu consigo minimizar, tá, essas revisões e, claro, consigo coordenar as atividades. Eu consigo separar as funções específicas por pessoas, né? Então, a chance de erro diminui. Isso não quer dizer que se você tiver planejamento estratégico, a chance de erro é zero, tá? Você diminui a chance dessas coisas inevitáveis acontecer, tá? Vamos falar um pouquinho da história do planejamento estratégico, né? Ele surgiu nos anos 50 na América, foi uma maneira aí de controlar orçamentos, tá? Ele expandiu-se para as grandes organizações na década de 60. Então, se você parar para pensar, não tem muito tempo, né? O planejamento estratégico, ele é relativamente recente quando a gente fala de história da administração, tá? Ele surgiu como uma forma de lidar com a acirrada competitividade entre as empresas. A gente já conversou nesse vídeo aqui que a gente vive hoje, e claro, já vivemos no passado também, uma turbulência muito grande, uma competitividade muito grande, e aí o planejamento ele consegue auxiliar nessa competição, tá? Ele consegue dar maior embasamento para as organizações. Gente, a gente definiu o que é planejar, o que é estratégia, vamos juntar os dois? Qual que é a definição de um planejamento estratégico? Ele é um processo contínuo. Olha o processo aí de novo, tá? Não para. Ele é dinâmico e ele consiste então num conjunto de ações integradas e orientadas para que eu consiga tornar realidade um objetivo futuro. Olha que legal, quando você consegue planejar as coisas, você consegue enxergar o que você vai ter lá no futuro, aqui, na sua frente. Se você conseguir cumprir aquilo ali, provavelmente você vai, no futuro, realmente ter aquilo ali de forma palpável, tá? A ideia é que você consiga sempre tomar decisões de forma antecipada e sempre com o pé no chão. O planejamento estratégico ele tem que ser feito com muito pé no chão, para que não hajam desvios, não existam problemas, tá? Coloquei duas definições aqui.
Uma delas é de que é uma metodologia gerencial para que a gente consiga estabelecer uma direção, para que essas pessoas consigam saber para onde estão indo, né? E é um futuro desejado para a organização e os meios mais eficazes para que a gente consiga alcançar. Tudo bem? Tipologia do planejamento, tá lá no seu edital. Quais são os tipos de planejamento, né? O planejamento estratégico, ele pode ser considerado aí, a gente pode dividir ele em várias características, né? Você pode dividir ele por meio da abrangência, ele pode ser feito de acordo com os níveis, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, estratégico, tático, operacional. A gente pode ter planejamento estratégico de acordo com o horizonte temporal, de curto, médio e longo prazo, de acordo com a especificidade, se ele vai ser geral ou se ele vai ser mais específico para algum setor ou para alguma função, e permanência. Eu posso ter um planejamento estratégico permanente ou um temporário, alguma ação que vai durar um certo tempo, tá? Com relação à permanência, o plano permanente ele é contínuo. Então, por exemplo, as políticas e procedimentos de uma empresa, elas são do tipo permanente, né? Os planos temporários, algum tipo de cronograma ou orçamento para alguma coisa específica que a empresa vai fazer, tá? Então, pensa que o planejamento estratégico, além do quesito permanência, então, ele pode ter relação aí com os 3 níveis da empresa. O nível mais alto vai ser o planejamento estratégico mesmo, ele é responsável aí, o pessoal que é responsável está no alto escalão da empresa. No meio, a gente tem o planejamento tático, que vai interligar o nível mais alto com o nível mais baixo, e a gente tem o planejamento operacional, que é a base da empresa, tá? Com relação à abrangência, então, o estratégico está lá no alto, ele normalmente é de longo prazo, tá? Ele vai ter uma orientação externa mais forte, ele vai se preocupar com o que está vindo do mercado para para atingir a empresa, né? O plano tático, ele vai ser mais geral aí, só que ele vai traduzir em específicos, para que aquele geral estratégico consiga se tornar mais específico para algumas unidades, né? Então, o planejamento tático, ele vai utilizar o estratégico para definir o que cada setor, por exemplo, vai poder fazer, tá? E o planejamento operacional, ele está na base, lembra? Na base da pirâmide. Então, ele vai identificar procedimentos e processos para os níveis mais baixos da organização. Tudo bem? Quais são as etapas do planejamento estratégico? A primeira etapa de qualquer planejamento estratégico é definir a missão e o negócio da empresa. Qual que é a nossa razão de ser, o que essa empresa faz. Logo depois a gente define a visão. Se eu sei quem eu sou, eu tenho que ver onde eu quero chegar. Logo depois a gente faz uma análise ambiental, externa ou interna. Uma que você pode depois procurar para poder estudar como diagnóstico de análise ambiental é a matriz SWOT, é a mais famosa, né? Logo depois, o próximo passo do planejamento estratégico diz respeito às diretrizes estratégicas, logo depois as ações para colocar em prática e, por fim, sempre tem um controle, um acompanhamento e avaliação do processo, tá? Principais características do PE. Ele vai delimitar os domínios de atuação da instituição para que ela não se meta a fazer coisas que não são do core dela, né? Que ela não deveria fazer, tá? E envolve todos os níveis para uma consecução aí de fins maiores. Então, o planejamento estratégico ele tem que incluir a empresa como um todo, porque a organização, então, está todo mundo buscando o mesmo objetivo, tá? Principais benefícios de se utilizar aí o planejamento estratégico. Quando ele está pronto, você consegue tomar decisões de forma melhor, porque você já pesquisou como que é a sua empresa, como que está o mercado, quem são as pessoas que estão ali. Então, isso facilita, dá maior celeridade às decisões, melhora a comunicação entre as pessoas, porque se todo mundo sabe qual é o objetivo e qual é o planejamento estratégico da empresa, fica mais fácil se comunicar. Aumenta a capacidade para tomada de decisão, tá? Dá uma direção única para todos os funcionários, independente do nível hierárquico, sabem qual é o objetivo da empresa.
melhora o relacionamento com o ambiente externo e, por fim, ele possibilita aí a resolução antecipada de conflitos. Se eu sei que alguma coisa está prevista para acontecer no meu país, por exemplo, eu já consigo antecipar isso e resolver esse conflito o quanto antes. Vamos ver como é que cai na prova? Olha só, aqui nessa questão eles usam um autor, tá? Que diz que, partindo-se do pressuposto de que já exista uma vontade política e uma decisão dos gestores superiores em produzir um plano de comunicação institucional, o processo de planejamento em sentido mais amplo deve ser subdividido em 3 etapas, que são, respectivamente, a letra A, diagnóstico estratégico, planejamento estratégico e depois a gestão dessa estratégia. Tudo bem? Todas as outras estão meio que fora de ordem, tá? Então, não pode ser assim, tem que ter uma ordem pré-definida. Mais uma, de 2015. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de planejamento e seu tipo de complexidade, em função de analisar as variáveis internas e externas que impactam o negócio e possuem conteúdo geral e sintético. A que faz esse tipo de ação que a questão está pedindo é a letra A, planejamento estratégico, e ele possui complexidade alta. Lembra que ele está gerenciando, o planejamento estratégico está gerenciando a empresa como um todo. Todos os detalhes, então ele tem complexidade alta. Tudo bem? Te desejo um ótimo estudo, uma boa prova e conte sempre com a gente. Tchau! Olá, você acabou de assistir a aula aí de administração geral, pontos muito importantes, conhecimento específico, hein? Com peso 3. E agora, aproveitando os conceitos que você aprendeu aí de administração geral, vou puxar um pouquinho aqui para a administração pública. Nós temos lá no seu edital, no item 3 do seu edital, falando de administração pública geral. Nós temos o decreto que fala da ética no poder executivo, ética dos servidores públicos. Nós temos também a 8.112, que você viu lá no módulo que trata de legislações administrativas. E vamos falar um pouquinho da estrutura da organização administrativa e da qualidade. Vamos lá! Comecei aqui, separei algumas questões da sua banca. Aquilo que você usou, que você aprendeu lá na administração geral, o que é? Aquilo é mais ou menos puxado para a administração pública. Viu-se que a administração privada era muito eficiente e não conseguia se fazer isso com a administração pública, sendo que a administração pública tem muito mais dinheiro. Olha só, os cofres do Estado são todos advindos, eles todos enriquecidos com tributos, com dinheiro que nós cidadãos pagamos. Nesse caso, tentou-se trazer conceitos da administração geral aqui para a administração pública, para que o Estado conseguisse gastar bem o seu dinheiro que é público. Vamos a essa questãozinha aqui. Aqui vai falar do decreto 1171 de 94, que é o decreto que fala lá da ética. E esse decreto traz uma comissão de ética. E essa comissão de ética pode aplicar penalidades. Qual é? Vamos lá. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética. E a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética, de acordo com esse decreto, é a pena de censura. Sim, é a pena que você tem que saber aí. Vamos lá que nós temos muito mais questão. Com base na organização administrativa da União, complete as lacunas. Aqui vou fazer um parênteses para você. Nós temos a administração direta, que é formada pela União, Estados, Distrito Federal, município e os seus órgãos. E a administração direta criou entidades autônomas da administração indireta, que você decora como FASE, que é Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. Todas autônomas. E vamos ver aqui, para completar lacuna, o que está nos pedindo. Uma representa um serviço autônomo, cujas atividades típicas da administração pública requeram certas dimensões de gestão.
Aqui está falando da autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada através de lei para exercer atividades típicas da administração pública, mas atividades que exigem uma gestão descentralizada. Tenho certeza que você já viu um pouquinho sobre autarquia lá no artigo 37 da Constituição, que fala que autarquias são criadas por lei. Enquanto contempla entidade com autonomia administrativa, vai falar mais um pouquinho, e funcionamento custeado com recursos da União e outras fontes. Aqui nós vamos falar da fundação pública. A fundação pública, ela contempla entidade com autonomia administrativa e patrimônio próprio, sim, e funcionamento custeado com recursos da União e outras fontes. Professora, onde eu encontro esses conceitos? Lá no Decreto-Lei 200, você tem vários desses conceitos. E já uma constitui entidade dotada de personalidade jurídica de direito com patrimônio próprio e capital exclusivo do Estado. Quem que tem capital exclusivo do Estado? Uma empresa pública. E uma empresa pública tem o quê? Uma empresa pública é de direito privado. Então, a resposta que sobrou para nós é a letra A. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei para prestarem serviços ali típicos do Estado que exigem uma forma descentralizada, uma gestão descentralizada. As fundações públicas de direito privado, as empresas públicas, sociedade e economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e não são criadas por lei. A sua criação é autorizada por lei, ok? Vamos lá, mais uma questão. Tendo em vista as noções de gestão pública, discute-se alguns fundamentos da administração e destaca crises vivenciadas em reformas no aparelho estatal, as quais resultaram os seguintes modelos. Temos 3 modelos aqui de gestão que muito importantes, modelos de administração pública, que nós temos o modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Isso, com certeza, é uma questão da sua prova. O modelo patrimonialista era um modelo aquele que a coisa pública e a coisa privada se confundiam. Ali, o que era do rei se misturava com o que era público. Nós tínhamos ali, os bens se confundiam com o rei. Nós tínhamos ali muito nepotismo. Quem que eram os servidores públicos? Eram aqueles que eram nomeados exclusivamente por critérios políticos, por critérios pessoais. Tentando acabar com o patrimonialismo, passou-se para um modelo burocrático, na qual se preocupava muito com os procedimentos. Nós tínhamos um racionalismo muito grande, uma preocupação muito grande com as normas. Depois tentou-se implementar a reforma gerencial, na qual eu não me preocupo mais tanto com o procedimento em si, mas eu me preocupo com os resultados. Aqui busca-se mais uma eficiência, mais uma administração descentralizada. E vamos lá. Tendo em vista as noções de gestão pública, aí que nós já vimos, está repetida, nós vimos que o modelo é patrimonialista, burocrático e gerencial. Vamos lá, no seu edital aparecem alguns princípios da administração pública. Nós temos no artigo 37 o famoso LIMP, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O princípio da eficiência veio com a emenda constitucional 19 de 98, num período muito importante aí dessa evolução das reformas administrativas. E nós temos também o princípio da continuidade dos serviços públicos. O que significa esse princípio? Relaciona-se com as relevantes disposições constitucionais, com a regulamentação do direito de greve no âmbito da administração e o princípio da eficiência. O serviço público ele deve ser contínuo, ele não pode ser paralisado, ele precisa ser eficiente.
Por isso que o direito de greve dos servidores públicos não é amplo, não é irrestrito. Lá na Constituição fala que o direito de greve se dará conforme a lei, só que essa lei não existe. Aí veio o STF e mandou aplicar através de um mandado de injunção a lei de greve da iniciativa privada. Mas sim, o que limita esse direito de greve é o princípio da continuidade dos serviços públicos, que tem a exigência aí de ser eficiente e atender a todos. E agora, quando a administração direta, ela cria uma entidade da administração indireta, que é o FASE, nós temos a fundação, as autarquias, sociedade de economia mista e as empresas públicas, nós não temos aqui uma hierarquia, não. Aqui, essas entidades da administração indireta não são subordinadas hierarquicamente à administração indireta. Nós temos aqui uma vinculação apenas e não uma hierarquia. Só que isso não impede que a administração direta exerça um controle sobre os atos da administração indireta, também chamado de controle finalístico, de supervisão ministerial. Vamos ver o princípio da tutela, não confundir com a autotutela. A autotutela é quando a própria administração pública controla os próprios atos e tutela, quando a administração direta controla os atos da administração indireta. Vamos ler a questão. O princípio do controle ou da tutela administrativa tem como um dos seus traços a vinculação das entidades da administração direta a uma supervisão ministerial, quanto à persecução dos fins que ensejaram a sua criação. Perfeito! A lei de criação desses entes vai colocar lá as suas finalidades e a administração direta fará um controle aí, o princípio da tutela, supervisão ministerial, se os entes da administração indireta estão cumprindo com as suas finalidades. Mas isso não significa que há hierarquia, não, há apenas vinculação. Vamos mais uma questão. Segundo o princípio da reserva legal, todas as pessoas integrantes da administração indireta de qualquer dos poderes demandam lei, sejam para criá-las, seja para autorizar a criação. Perfeito! Nós temos aqui o quê? Para criar, lei cria a autarquia. E autorizar a criação? Nós temos da Fundação Pública de Direito Privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. São princípios típicos da administração gerencial. Aqui nós já vamos ver algumas características da administração gerencial, que rompe com aquele modelo burocrático. Vamos lá. Centralização? Não. Eu te disse que a administração gerencial é uma administração descentralizada, então eu já corto. Delegação de poderes, sim, nós temos até um princípio no Decreto-Lei 200. Descentralização, sim, a descentralização também é um princípio trazido lá no Decreto-Lei 200. E horizontalização de estrutura, é verdade. Se eu tenho uma estrutura muito verticalizada, eu tenho ali maior centralização. É o de cima mandando no de baixo, mas está tudo centralizado. Quando eu tenho estruturas horizontais, eu tenho muita gente descentralizada. Então essa é a resposta correta. Leva isso para sua prova. Autoritarismo? Não. Rigor técnico nós temos lá no modelo burocrático. Confiança no gestor, visão do cidadão como cliente? Sim. Mas verticalização não. Vimos que é horizontalização. Busca por eficiência, autorreferenciamento. Decora essa palavra. Essa palavra sempre vai te lembrar o modelo burocrático. Delegação de poderes está correta. Um gestor público que adota práticas de gestão autorreferidas, falei para você decorar. Se aparece essa palavra autorreferidas, você lembra de modelo de gestão burocrática. Com foco na gestão de processos, o burocrático tem foco na gestão de processos. Já gerencial, o foco é no resultado, não no processo em si. Racionalidade absoluta é o modelo burocrático. Bom, vimos aqui
algumas questões só para pincelar mesmo o tópico de administração pública. Muito disso você vê lá quando você estuda a parte do 37 da Constituição Federal. Alguns princípios você vai trazer para cá. Importante que vocês saibam essas entidades da administração indireta. O decreto-lei ali vai trazer vários princípios, vai explicar o que é administração direta, administração indireta, vai explicar o que é uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Muito do modelo de qualidade que vocês estudaram com a professora Tatiana, você vai usar aqui. Temos um modelo específico que chama GES Pública, que é responsável pela excelência no serviço público. Só que esse modelo, ele foi revogado. Foi criado através de um decreto e foi revogado por outro decreto. Mas ele continua, às vezes, aparecendo uma coisinha ou outra em prova. Foca nisso. Temos também a parte de controle. Sim, os órgãos públicos, o serviço público, tudo sofre controle. Temos controle interno, os próprios órgãos exercem controle sobre eles mesmos. Temos o controle externo, no qual outro órgão exerce controle sobre a administração pública. A Constituição Federal fala que o controle externo federal cabe ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas ali, e temos outras classificações de controle. É um assunto, como o de administração, é bem extenso, muitas coisas subjetivas, por isso eu te aconselho a estudar esse assunto. Diferente de quando você vai estudar uma lei, que você foca muito na lei, aqui foca em questões. Resolva muitas e muitas questões que você vai ver que nada se cria, tudo se copia, não tem muito para onde fugir. E desejo a vocês uma excelente preparação e uma ótima prova. Até já! Por hoje encerramos a nossa aula e lembre-se, não deixe de aproveitar o super desconto de 30% para o nosso curso online. E amanhã tem mais. Tchau!